Boa noite, amigos. Dia 12 de dezembro, segunda-feira. Primeira live da semana. Nosso estudo político de hoje é sobre segurança pública. Iremos abordar a questão da ação da PM no baile funk de Paraisópolis, São Paulo. Então, no final de semana, repercutiu essa cena, uma ação truculenta da Polícia Militar que ocorreu em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis. Paraisópolis é uma favela, uma segunda maior favela de São Paulo. Então, muita gente vive naquela comunidade e nem todos são bandidos. Tem muitas pessoas de bem ali, naquele meio. Trabalhadoras, pessoas honradas, que saem de suas casas para trabalhar, voltam para seus lares, porém vivem lá. A realidade deles é viver naquela comunidade. Esquecida pelo poder público, alvo de várias ações de criminosos, pessoas que estão ali esquecidas pelo Estado. E a única diversão deles é a música, a cultura deles é a música, a cultura de massa. E é o funk, né? O funk é uma música que eles se identificam. Então não se pode criminalizar o funk nem outros ritmos musicais. A culpa lá daquela tragédia lá não é o funk em si, é a truculência que houve da polícia militar naquela comunidade, nesse final de semana, né? Então, 5.000 pessoas numa rua estreita. 5.000 pessoas, é muita gente aglomerada numa viela, num beco. É como se fosse um carnaval de rua em Recife, em Olinda. Na ladeira de Olinda, tem várias ruas estreitas. E aquela massa, grande massa aglomerada. Então, 9 pessoas morreram pisoteadas e 20 ficaram feridas. E poderia ser maior esse número, se houvesse maior tumulto, né, do que já houve. Esse número de pessoas feridas poderia ser bem maior. Graças a Deus que foi apenas esse, né? 9 pessoas morreram pisoteadas, uma morte trágica, né? Naquele tumulto, naquela correria, não salve-se quem puder. As pessoas perderam suas vidas. Então, grande pânico. Quando a polícia chegou, aí a polícia já chega chegando, né? Com bombas de gás lacrimogêneo, com balas de borracha, e a massa se dispersa rapidamente e vai arrastando tudo pela sua frente. Então, se ficar uma criança pela frente, vai ser pisoteada, um jovem, uma pessoa indefesa, um idoso. Olha aí o tumulto aí. Então, tem que ter maior controle do Estado, do governo de São Paulo, para que, quando houver eventos dessa natureza, desse porte, tem que ter maior controle, para que possa ser evacuada uma pessoa ferida rapidamente. Então aí é uma tragédia que ocorreu lá em Paraisópolis. O nome é Paraisópolis, mas só que virou um Infernópolis. Imaginem o tumulto que foi lá. Então a segunda maior favela de São Paulo, tá? Sem contar com as ações criminosas, né? O PCC, Primeiro Comando do Capital, e outras facções criminosas, que com certeza também estavam presentes. Então eu volto a dizer que a cultura do funk não deve ser criminalizada. Deve ser apenas monitorado, deve ser controlado aquele número de pessoas aglomeradas ali. É igual uma manifestação de rua. Pró-governo A, B ou C. Contra governo A, B ou C. Tem que ter aquela infraestrutura mínima. Banheiros químicos, para que a pessoa não possa fazer xixi na rua. Tem que ter banheiros químicos para essa massa toda. 5.000 pessoas é muita gente. Olha aí a tragédia que houve ali. Então, eu vi que houve, de fato, excesso dos policiais. Infelizmente, ali, uma classe que eu defendo bastante, não é de hoje. Defendo as forças militares, as forças armadas,
as forças policiais. Porém, infelizmente, nesse caso ali, entendo que houve excesso. Graças a Deus que existem as câmeras escondidas. Sempre tem alguém filmando uma truculência policial. Então nunca pense que está ali, opa, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém está me vendo. Sempre tem alguém vendo. Então foi filmado ali que tinha um jovem sentado e um policial dando tapa na cara dele. Aí ele depois chutou, depois outra tapa na cara. Então pra que aquilo ali? Ele já estava rendido. Já estava impotente ali no chão. É só algemar e conduzi-lo para a delegacia. Então, para que essa truculência, essa agressividade ali? Eu sou contra. Eu sou contra. Então, houve de fato excesso. Contra prova, contra fatos, não há argumentos. Não tem como rebater o fato de um policial fardado ali estava agredindo um cidadão ali no chão. Que ninguém sabe se é um bandido ou não. Mesmo que fosse. O Estado não pode fazer justiça com próprias mãos. Ele tem que levar para justiça, para ser devidamente processado, julgado e condenado. Aí sim. Não compete ali o policial descer porrada ali, descer tapa na cara do cidadão ali, que a princípio é cidadão. Ninguém sabe se é bandido ou não. Poderia ser o seu filho, o meu filho, poderia ser qualquer um de nós. Entendeu? Então não se pode defender policiais perversos, maus, nocivos à corporação. Porque ele envergonha a farda que veste. Eu defendo os bons policiais. Não esse tipo de policial aí. Tá? Que é tão bandido quanto o que está apanhando. Então, o policial não pode agir fora das normas. Tem as normas rígidas da corporação, as normas castrenses, as normas constitucionais, e ele não pode agir em descompasso com a lei. Ele tem que ser escravo da lei, seguir exatamente o que está na lei. Então é absurdo o que houve lá, né? É envergonha a todos nós que defendemos a polícia militar, uma tropa ordeira, a tropa disciplinada, e não bandidos fardados. Em todo meio humano tem o bandido, tem o vagabundo. Meio religioso, tem o padre pedófilo. No meio da advocacia, tem um advogado corrupto, que leva celular para bandido na cadeia. No meio dos juízes, tem o juiz que vende a sentença. Me dá aqui 1 milhão, aí pronto, procedente, ganho de causa ali. Vende a sentença. Tem o juiz de Lalau, quem não se lembra? No meio dos políticos nem se fala. Tem os bons e tem os ruins. E na polícia militar também não é exceção. Também tem os bons policiais e tem os péssimos. Então, agora, defendendo um pouco o lado policial, não está escrito na testa quem presta e quem não presta. Quem é bandido e quem não é. O policial chega no local ali, não dá pra saber quem... Ah, esse cara é bandido, esse cara aqui é um cidadão, aquele é de bem, esse aqui é trabalhador, esse aqui é pai de família. Não dá pra saber quem é quem. Então o policial chega ali atento, fica a risco, né? Porque não sabe de onde que vem uma bala perdida. Vários policiais perdem as vidas no meio desses confrontos ali. Então tem que se ter cuidado ao abordar o meliante, ao abordar o cidadão. Tem que ter uma abordagem mais humana. Sempre que possível, uma abordagem mais humana, para não ser agressivo desnecessariamente. Outro fato aqui também é que o povo da periferia, o povo pobre, não pode ser tratado como bandido. Nem todo mundo que mora na periferia, nos subúrbios, é bandido. Será que os policiais agiriam com a mesma agressividade num show do Roberto Carlos? Será que eles agiriam da mesma agressividade num show do Paul McCartney, o ex-Beatle? Ou então no Lollapalooza, onde só tem filhinho do papai? Ingressos caríssimos, no Rock in Rio. Será que eles agiriam com tanta violência? Então é assim, então não se pode ter dois pesos, duas medidas, né? Eu me lembro que no Exército, quando eu fui militar da ativa, do Exército Brasileiro, tinha o OCD,
operação de controle de distúrbio. Era quando era para dispersar uma multidão. Eu usava a tonfa, o cacetete, o escudo, né? Um capacete com viseira. E qual era a ordem? Era dissipar a multidão. Era deixar uma rota de fuga. Porque um povo aglomerado, acuado, com certeza ele vai partir para cima. Vai ser um Deus nos acuda. Todo mundo correndo ali, vai ser um tumulto terrível ali. Vai ser um pânico total, um caos total. Então tem que se deixar uma rota de fuga. E, pelo que eu vi, não foi feito isso lá em Paraisópolis. Daí que houve esse tumulto aí. Houve muitas pessoas morrendo pisoteadas. Porque não tinha uma rota de fuga. Tem que ter uso proporcional da força. A PM serve para proteger o cidadão de bem. E não para torturar, para agredir, para lesionar o cidadão de bem. Não se pode ter essa inversão de valores ali. Tá certo? Então, eu quero aqui parabenizar a Polícia Militar de Santa Catarina pelo modo ordeiro, pelo modo competente com que ela aborda os cidadãos. Aqui em Santa Catarina. A Polícia Militar aqui é exemplo. Dá de 10-0 na Polícia de São Paulo. Porque a de lá realmente, a de lá do Rio de Janeiro é bem truculenta, né? Então, a Polícia Militar de Santa Catarina está de parabéns. Vamos ver aqui alguns comentários dos nossos colegas, dos nossos amigos aqui na live de hoje. Um abraço aqui para Iris, Rosalina, um abraço para Hugo Leonardo, Allan Kardec está assistindo aqui, advogado, Tati Filippini, Francisco Mendes, Gabriel, Sérgio Rocha, Allan Kardec. A crítica mais fácil é imputar a polícia e não os criminosos. Lamentável crítica. Eu sou contra criminosos. Sempre fui contra criminosos. Porém, a polícia militar não é santa. A polícia militar também erra. Onde estiver um ser humano, haverá o erro. E a polícia não é exceção. Então, criminoso e vagabundo, tudo bem. Mas tem pessoas de bem ali dentro. Será que só tinha 5.000 pessoas criminosas reunidas ali, ouvindo funk? 5.000 criminosos. Não tinha ninguém de bem ali? Então a maioria é pessoas de bem, são pessoas de bem. A minoria. Aí foi alegado aqui que o policial estava perseguindo 2 homens e uma moto que se infiltraram no baile. Não justifica. Eu estava perseguindo 2 meliantes que se infiltraram no baile. Não justifica. Senão era abrir fogo em todo mundo ali, para pegar 2 criminosos. Não justifica. É igual um bandido quando faz um refém. Então vou abrir fogo nos 2. Não, você quer preservar a vida do refém. E ali tinha 5.000 pessoas. Não só tinha bandido ali dentro. Então o policial errou, ali errou. E também a câmera foi filmado a agressividade ali. Tapas e violências, agressões desmedidas. Foi filmado. Não tem como passar o pano ali nessa cena. Não tem como aliviar, suavizar a realidade. A realidade é essa. Houve espancamento, sim. Se fosse pessoa de bem, não poderia ter sofrido essa agressão. Se fosse um bandido, também não poderia sofrer essa agressão. Qual era o correto? Algemá-lo ou conduzi-lo para a delegacia. O policial não é um justiceiro, não faz justiça às próprias mãos. Ele conduz para a autoridade judicial. Entendeu? Então aqui não justifica. Eu critico os criminosos, com certeza, 99%, e 1% também critico a polícia quando erra, que foi o caso. A Leida assistindo, um abraço. Vereador Fábio D'Alonso, um abraço. Bruno Miola, Júnior Bento, meu amigo Eugênio, vamos focar mais nas soluções. Educação, cultura, saúde, isso. Soluções para educação, cultura, saúde. E segurança pública? Esqueceu essa pauta aí. Então hoje a live de hoje é sobre segurança pública. E houve excesso lá em São Paulo, Paraisópolis.
Né? Educação, cultura, saúde são outras pautas de outros dias. A de hoje é segurança pública. Santa Catarina e Rio de Janeiro são ambientes diferentes. Com certeza, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aqui está 80% bem, né? Rio de Janeiro tem outros prós e contras ali, mas a parte de segurança realmente deixa a desejar e muito. Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes metrópoles do nosso país. Tamo juntos, meu amigo, patriota. Excelente. Júnior Bento aqui. Sidney também está assistindo. Ok. Então finalizo a live de hoje, pessoal. Dando um grande abraço para vocês. E vamos debater mais um estudo político amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e comente aqui abaixo o que você achou dessa cena lá, lamentável, na favela, na comunidade de Paraisópolis, né? Sérgio Rocha aqui, show de bola. Muito bom abrir essas discussões. Valeu, meu amigo. É isso aí. Não quero demonizar a polícia, não. Eu sou defensor da polícia. Eu sou filho de policial militar, irmão de policial militar. Tiro o chapéu 1000 vezes para policial militar. Bom. E critico 1000 vezes o mal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.